Não havendo criptografia, como é que você vai proteger dados de toda a espécie? Claro, existem maneiras de você tentar dificultar isso, isso é coisa para os programadores ali que vão ter que lidar com esse problema. Mas, como a descentralização de centrais e tudo mais, né, de processamento. Então, quando um dos qubits é alterado, a situação do outro é instantaneamente alterada, garantindo 100% de precisão de leitura. Então, existe esse fenômeno do entrelaçamento quântico. Agora, assim, eu vou ousar, né, não sendo físico, sendo antropólogo e alguém que exercita bastante a razão e a filosofia, né? Se a gente tem essa questão quântica dentro essa realidade quântica do entrelaçamento, a questão é, quando existe o que quer dizer o entrelaçamento quântico? Fenômeno da mecânica quântica onde duas ou mais partículas ficam tão profundamente conectadas que o estado de uma determina instantaneamente o estado da outra, independente da distância que as separa. Então, basicamente, você tem partículas conectadas no universo que, se você interagir, provocar qualquer coisa em uma, a outra que está conectada a ela tem uma reação igual. Tá? É interessante que o conceito em si que está aqui, pelo menos esse que o Google trouxe aqui da Wikipédia para mim, ele fala duas ou mais, que é exatamente o que eu ia sugerir. Ou mais. Porque se a questão é quântica, quantas partículas mais estão ligadas a essa partícula por meio do entrelaçamento quântico? Estou complicando demais? Você já teve a impressão de estar sonhando, basicamente, e você tem a impressão que naquele sonho você estava vivendo uma realidade também? Em um outro nível de existência, não da mesma forma que aqui, tá? Mas num outro nível de existência, você está participando de algo, você tem sonhos que você volta num lugar, como se aquele lugar já fosse conhecido seu, de outros sonhos que você teve. Então, imagine que nós estamos vivendo diversas realidades simultaneamente. Nós temos aspectos nossos ligados a nós que estão existindo em outro nível, de outras formas, em dimensões diferentes de existência. Agora você pega e traz esse conceito do entrelaçamento quântico e aplica isso. Tá? Você começa a ver que existem diversas possibilidades, e tanto nessa linha temporal quanto em outras linhas temporais ou linhas de existência. Tá? Então, no conceito metafísico, a gente sempre, como eu falei, quando você começa a entrar nessa questão, começa a ficar difícil você distinguir física de metafísica, porque, na verdade, o que a gente chama de física é só um limite conceitual que foi imposto naquilo que a gente chama de física moderna, pela escolha própria do materialismo. Só que a física quântica, ela rompeu esses limites completamente. Ela levou o materialismo até as últimas consequências. Ela levou a ciência quantitativa, semanticamente quântica, até as últimas consequências. Ela entra, você pega uma partícula e vai examinando, você entra na física quântica, até você chegar nas menores partículas da matéria. Em termos de ciência quantitativa, aquela que se preocupa só em medir, você chegou às últimas consequências. E aí você percebe que as leis que regiam aquilo que você chamava de física, elas começam a não se aplicar mais. Desde o experimento da dupla fenda, que já é velho, até o que a gente começa a entrar agora na era dos qubits, da física quântica, até você começa a entrar na questão do entrelaçamento quântico. Então são implicações dentro da física quântica, sim, o fato de você conseguir enviar dados para o passado. Tá? Então, existem algumas possibilidades que eu vou citar aqui de como isso poderia ser feito. Tá? De que maneira isso poderia ser feito? Primeiro, a retrocausalidade quântica, que é uma das ideias mais intrigantes, né, de que o futuro pode influenciar o passado em nível quântico. Por quê? Porque existe entrelaçamento.
Começa por aí. Então, veja, quando eu falo que eu vou sair da física e entrar na metafísica de novo, essas entidades, elas não apenas navegam no espaço, mas elas navegam através daquilo que a gente chama de espaço-tempo. É como se a nossa realidade, nós estivéssemos na superfície de um espaço-tempo. A nossa dimensão é uma espécie de superfície planificada, plana desse espaço-tempo. Plana em que sentido? Que é o topo mesmo. É o topo desse espaço-tempo. Né? Então, não interessa, eu não estou falando de formatos de existência, eu estou falando de que é a ponta, né? Dentro do conceito da física, da holografia, da teoria do universo holográfico, de Leonard Susskind, né? Você tem um plano que pode comportar ou conter, no caso, toda a informação presente em um ambiente tridimensional. Então ele presume que dentro do que a gente chama de universo tridimensional, tudo isso pode estar contido dentro de um único plano bidimensional. Não estou falando de superfície agora, estou falando de um plano mesmo, contendo dados. E daqueles dados você tem uma projeção holográfica que ela não é só feita de luz, mas de luz e de tudo que faz parte da própria matéria. Tá? Então, imaginando que aí ele pressupõe que o universo todo é um grande holograma, que existe um plano de luz ali, né? Para exemplificar isso daqui. Então você tem um plano bidimensional projetando uma realidade tridimensional. O holograma funciona assim. Aqui quando nasce a holografia quântica, o mesmo site, Inovação Tecnológica, ele pega a Cruz Templária de Malta, né, basicamente, para mostrar que isso é um holograma, um único fóton reconstruído a partir de medições experimentais. Tá? Isso aqui foi a reconstrução de um único fóton. O fóton é a partícula da luz. Olha como que ela se expande, tá vendo? Aqui é o que eles previam encontrar e aqui é como de fato ela foi reproduzida. Agora imagina um holograma. Tá ficando difícil, né? Então, um holograma aqui, ó. Como que é feito um holograma? Você tem um holograma de celular. Se você pegar um acrílico, por exemplo, eu já fiz esse experimento, tá? E você coloca em cima da tela plana do seu celular. Tá? Tem algumas imagens que você consegue usar para gerar hologramas e elas vão gerar uma espécie de holograma aqui no centro. Então, a informação está contida numa superfície plana e ela está projetada, dando a impressão de ser um objeto tridimensional. Né? Os hologramas são assim. Tá? Então, quando você olha, você vai ver uma imagem tridimensional ali no meio desse holograma. Tá entendendo? Perceba como o reducionismo é uma arma da ignorância. A coisa é complexa. Ela não tem como ela não é simplista. Você precisa diferenciar o que é ser simples do que é ser simplista. Se você é simplista, você está querendo reduzir algo complexo a algo que caiba na capacidade cognitiva de um chimpanzé ou de um cachorro. Não tem como, tá entendendo? O universo é complexo e nós temos a complexidade para poder compreender essas coisas. Também não estou reduzindo a nada os animais, porque os animais têm capacidades que nós não temos. Né? Capacidades cognitivas, formas de comunicação que nós não possuímos. Tá? Então, toda a realidade é assim. Isso aqui é só um exemplo com base numa imagem de luz projetada. Só que no final das contas, toda a realidade é uma forma de luz projetada. Por isso tudo começa com haja luz. Metafisicamente falando na Bíblia. Mas voltando à física, bom, a computação quântica, então ela tem algumas maneiras, né? Uma das formas que eu acabei de citar é a própria retrocausalidade quântica. Tá? Então, que é essa ideia do futuro podendo influenciar o passado. Então a gente consegue prever certas coisas. Outra, em relação ao passado. Outra questão, computadores quânticos poderiam fazer curvas temporais fechadas. Tá? Então existem físicos
que trouxeram esse conceito, estudaram matematicamente, na verdade, computadores conectados a algo chamado Closed Time-like Curves, tá? CTCs. Então, é uma trajetória no espaço-tempo que retorna ao próprio passado. Então, existem dois modelos, o modelo de Deutsch e o modelo pós-selecionado de Lloyd. Tá? Então, isso aqui é uma outra maneira. Então, você consegue enviar um resultado para o passado, um computador do passado recebendo a resposta. Se você está no futuro, vamos falar assim. Tá? Então, enfim, tem implicações nisso também. Você tem os buracos de minhoca, que seria atravessar, né, criar um buraco de minhoca que liga dois pontos diferentes do espaço-tempo. Isso foi algo previsto na teoria da relatividade de Einstein, ou uma possibilidade, pelo menos, que poderia ser feito com luz, rádio e dados digitais. Tá? Nunca foi observado, em tese, mas teoricamente seria possível. Dados digitais. A gente não está falando de mandar uma pessoa para o passado, lembre? A gente está falando de um local aqui, algum ponto espaço-tempo, onde eles conseguem enviar certas informações que são captadas por indivíduos